Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Este vídeo nós vamos tratar do tema a duração que durou o grande dia 10 do 7º mês, que iniciou no dia 22 de outubro de 1844 e vai terminar agora no dia 22 de outubro de 2024, visto que Deus o revelou para a sua serva, Deuselene Souza, que no dia 22 de outubro de 2024 termina o juízo dos vivos, termina o julgamento da Igreja Adventista do 7º dia, que através da revelação, Deus revelou para a sua serva que o juízo dos vivos tinha começado no dia 3 de maio de 2021, começando pela liderança, e o julgamento da liderança da Igreja Adventista terminou no dia 22 de outubro de 2021, e ela foi rejeitada. E nesta mesma data, Deus revelou que tinha iniciado o julgamento da membresia adventista do 7º dia. E agora, em agosto de 2024, Deus revelou para a sua serva que este julgamento, o juízo dos vivos, termina agora no dia 22 de outubro de 2024. Este vídeo nós já postamos no canal Profecias Finais, mostrando estas revelações. Porém, este vídeo nós vamos tratar de um estudo da Bíblia, mostrando a duração que durou este grande dia 10 do 7º mês, mostrando pela a Bíblia. Eu já sabia desta profecia, mas o mais interessante que foi também agora confirmado por Deus para a sua serva, Deuselene Souza, no dia 3, que foi ontem, quinta-feira, 3 de outubro, foi confirmado que em 2009 começou o período deste ministério. E quando foi no ano 2019, nós fomos chamados a pregar o testemunho direto sem temer as consequências. Então, neste sonho, mostrou claramente que nós somos os trabalhadores da última hora do grande dia 10 do 7º mês, que a última hora, irmãos e irmãs, equivale 15 anos, neste caso, deste grande dia, que é cada hora equivale a 15 anos. Então, vamos para o estudo da Bíblia e vai ser tudo mostrado também sobre este assunto que eu estou falando claramente para os irmãos aqui. E agora, eu quero lembrar aos irmãos que vai ser mostrado também nos estudos, mas quero logo me adiantar. Cristo ainda permanecerá após o final deste grande dia 10 do 7º mês. Permanecerá no lugar santíssimo. O dia termina, mas a expiação continua. Cristo ainda permanecerá no lugar santíssimo do santuário celestial, para ainda fazer intercessão para os que ir entrando no ministério quarto anjo, e para o povo de Deus em geral, que participa do quarto anjo, que ainda Cristo ainda estará no santuário celestial, fazendo intercessão até finalizar o fechamento da porta da graça para o mundo todo. Então, e que Deus nos abençoe. Agora vamos para o estudo. Então, nós estamos aqui em Levítico, capítulo 23, no verso 26, verso 27, que diz: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Aqui, irmãos, até o verso
32 aqui, a instrução divina a respeito do dia da expiação. Nesse dia, a parte clara do dia, o sumo sacerdote ministrava no lugar santíssimo, fazendo expiação por Israel. Então, isso aqui foi o simbolismo do grande dia da expiação, que começou no dia 22 de outubro de 1844, no fim da profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8:14. Sim, no fim dos 2.300 anos, que finalizou no dia 22 de outubro de 1844. Então, neste dia, como já falei, o sumo sacerdote ministrava no lugar santíssimo, a parte clara do dia, ou seja, 12 horas literais. E no grande dia da expiação, o real, o qual iniciou no dia 22 de outubro de 1844, o sumo sacerdote ministrará também somente 12 horas proféticas na parte clara do dia, que será duração de 12 horas profética, que essas 12 horas nós vamos ver que cada uma hora, neste caso, desse grande dia, é equivalente a 15 anos. Então, nós vamos agora, primeiramente, nós vamos ver aqui no grande conflito, mostrando que realmente nós estamos vivendo este grande dia, o qual está terminando agora no dia 22 de outubro de 2024. Diz assim no livro Grande Conflito, no capítulo O Grande Juízo de Investigação, na página 489. Aqui nesse parágrafo, como você está vendo aqui, vivemos hoje no grande dia da expiação, que é o grande dia 10 do 7º mês, o real. O que nós limos em Levítico, capítulo 23, o verso 26, verso 27, foi o tipo. Este aqui é o antitipo. Lá em Levítico é o símbolo. Esse aqui é a realidade. Ainda mais podemos dizer que ali foi a sombra. Este aqui é o corpo, né? A realidade do símbolo, a realidade da sombra, né? Então nós vivemos nesse grande dia 10 do 7º mês, o qual Deus revelou para a sua serva que este dia está terminando agora, no dia 22 de outubro de 2024. Agora nós vamos para a Bíblia. Nós vamos aqui, Mateus capítulo 20, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono da casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Irmãos, aqui de madrugada, antes que amanhecesse o grande dia 10 do 7º mês, que amanheceu este dia, no dia 22 de outubro de 1844, de madrugada começou trabalhadores trabalhando, que foram os pioneiros adventistas do 7º dia, pois junto com Guilherme Mille, de madrugada, antes que amanhecesse, antes que chegasse o ano de 1844, eles já estavam empenhados na obra de Deus. Então, os pioneiros da igreja adventista do 7º dia foram os trabalhadores que Deus os chamou de madrugada para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu da praça outros que estavam desocupados. Então, estes aqui da 3ª hora foram os 2 pastores chamados por Deus para levar a mensagem da justificação pela fé. No ano de 1888, em Minneapolis, é muito conhecido esse fato histórico, que Deus chamou esses 2 pastores, confirmado por L.G. White no livro Eventos Finais, que são servos de Deus
Esses 2 pastores foram servos de Deus, enviados por Deus para trazer a mensagem da justificação pela fé, em obediência a todos os mandamentos de Deus. Então, eles foram os trabalhadores chamados profeticamente em Mateus capítulo 20, pela a 3ª hora do dia, que equivale pelo ano de 1888, a 3ª hora. Então, continuando a leitura, diz assim ainda em Mateus capítulo 20, tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. Nós sabemos que a hora 6ª começou no ano de 1934. Então, era o período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Então, os trabalhadores da hora 6ª, eles sustentaram o devido testemunho que o povo de Deus foram chamados não para participar de guerra, e sim para levar o Evangelho de Cristo. Então, estes da 6ª hora, enquanto o mundo estava em conflito de guerra, eles permaneceram levando o Evangelho de Cristo, não participando de conflitos de países contra outros países. Sim, permaneceram levando o Evangelho de Cristo. E na hora 9ª, como está escrito aqui, na hora 9ª, a hora 9ª, ela iniciou no ano 1989. E o que foi que nós vimos no ano 1980? Foi a heresia da Trindade, introduzido na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, esses trabalhadores da hora 9ª, eles permaneceram sustentando a verdadeira doutrina da Bíblia, que a salvação é esta, que conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Não aceitaram a heresia da Trindade e permaneceram como está escrito na Bíblia a respeito que nós temos um único Deus, o Pai, e este Deus tem um Filho, e no Filho corpora toda a divindade do Pai. Então, eles permaneceram com a doutrina correta da Bíblia, como a Bíblia fala a respeito da divindade, duas pessoas divinas, Pai e Filho, louvado seja Deus. Então, aqui nós continuando a leitura, diz assim no capítulo 20. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhe disse ele: ide também vos para a vinha. Então aqui, irmãos, a hora 1/10 iniciou no ano 2009, e como já falei no início deste vídeo, 2009 foi o período deste ministério, e no ano 2019 nós fomos chamados por Deus, e como Deus revelou agora em sonho recente, no dia 3 de outubro de 2024, Deus revela para a sua serva, Deuseline Souza, que nós somos os trabalhadores proféticos da hora 1/10 deste grande dia da expiação. A nova liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Elias Joanã e Deuseline Souza. Então aqui no capítulo 20, aqui nós vimos a simbologia do grande dia 10, que durou 180 anos, cada hora equivalente por 15 anos. Então, irmão, nós sabemos em profecia que uma hora profética simboliza 15 dias. O sumo sacerdote, ele ministrava no santuário terrestre 12 horas literais. Então, cada hora equivalente a 15 dias. Então, é só somar 15 vezes 12, que é 12 horas, vezes 15.
Então dá 180 dias, mas nós sabemos que o grande dia 10 do 7º mês, que começou em 1844, não foi somente de 180 dias, e sim de 180 anos, que está terminando agora, no dia 22 de outubro de 2024. Então, cada hora deste dia profético, o grande dia 10 do 7º mês, equivale a 15 anos. E somando 15 vezes 12, que são 12 horas, então dá o quê? 180 anos, que terminou agora, vai terminar agora em 22 de outubro de 2024. Então nós temos aqui o seguinte entendimento, como está escrito aqui. O grande dia 10 do 7º mês começou o dia no ano 1844, a primeira hora no ano 1859, a segunda hora no ano 1874, a terceira hora no ano 1889. Aqui a terceira hora, como já expliquei, foi os dois pastores chamados por Deus para mostrar a doutrina da justificação pela fé, na obediência a todos os mandamentos de Deus, que quando foi no ano 1888 em Minneapolis foram apresentado esta questão. Então, a quarta hora no ano 1904, a quinta hora no ano 1919, a sexta hora no ano 1934. Aqui, como já expliquei a respeito, que estava entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E os trabalhadores da sexta hora sustentaram o testemunho que o povo de Deus não participa desta guerra, esse conflito países com países. E sim, estamos empenhados na obra de Deus de levar o Evangelho de Cristo a todas as nações. A sétima hora no ano 1949. A oitava hora no ano 1964. A nona hora no ano 1979. Nós sabemos como foi explicada a nona hora. Como está lá em Mateus, a nona hora. A nona hora. Nós sabemos que no ano 1980 foi introduzida a heresia da Trindade na Igreja Adventista. E os trabalhadores da nona hora sustentaram a verdade que a Trindade é pagã, não é bíblica. Então, a 10ª hora foi no ano 1994 e a 11ª hora, 2009. O período que iniciou este ministério, como Deus revelou no dia 3 de outubro de 2024, ontem, Deus revelou que este ministério é desde o período do ano 2009. E quando foi no ano 2019, fomos chamados para pregar o testemunho direto. E agora, 2024, chega o fim do dia 10 do 7º mês. Então, cada hora equivalendo 15 anos. Aqui está o grande dia 10 do 7º mês, duração de 180 anos. E estamos no fim desse dia, no dia 22 de outubro de 2024. Então, como já foi explicado, e Cristo ainda permanecerá no lugar santíssimo, ainda não ele sairá do lugar santíssimo, assim permanece ainda no lugar santíssimo, como vou mostrar para os irmãos aqui no livro Primeiros Escritos. No capítulo, a terceira mensagem encerrada, na página 280 aqui, 280. Aqui nesse parágrafo, você lê aqui, nós lemos aqui nesse parágrafo, Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial. E os pecados que tinham sido confessados
enquanto ele esteve no lugar santíssimo, fora colocado sobre Satanás, o originador do pecado, que deve sofrer o castigo deles. Então, Cristo ainda permanecerá no lugar santíssimo para fazer expiação pelo seu povo, ainda, né, até o fechamento da porta da graça. Tanto aqueles que estão agora presentes, como aqueles que ainda virão para o quarto anjo, Cristo ainda permanecerá no lugar santíssimo para fazer expiação pelo seu povo, né? Então, vemos que a porta estará fechada para os que não quiserem entrar, como está escrito no livro Eventos Finais, no capítulo A Sacudidura. Enquanto a porta está fechada para os que não quiserem entrar, está aberta para aqueles que ouvirão a mensagem pela primeira vez ou entenderão a mensagem. Nós estamos aqui no capítulo A Sacudidura do livro Eventos Finais. Então nós lemos o seguinte: o tempo dos juízos destruidores da parte de Deus é o tempo de misericórdia para aqueles que agora não têm oportunidade de aprender o que é a verdade. O Senhor olhará para eles com ternura, seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor ainda está estendida para salvar. Enquanto a porta é fechada, a porta será fechada agora, irmão, no dia 22 de outubro de 2024. Enquanto a porta é fechada para os que não querem entrar, será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirem a verdade pela primeira vez. Então a porta estará fechada a partir do dia 22 de outubro de 2024 para aqueles que não quiserem entrar, mas estará aberta para aqueles que vão aprender o que é a verdade e ouvirem a verdade pela primeira vez. Então, para estes, a porta está aberta. Então, Cristo permanecerá ainda no lugar santíssimo, fazendo expiação pelas transgressões do seu povo, pelo ministério quarto anjo, o qual é a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia. Então, que todos se unem com o quarto anjo, que as pessoas que irão se converter se unem com o quarto anjo, pois Cristo ainda está no lugar santíssimo, fazendo expiação por todos aqueles que verdadeiramente se arrependem. O juízo terminou, mas a expiação continua, porque o juízo investigativo era o caso de investigar aqueles que estavam ao serviço de Deus, se estava sendo sincero ou não. E isto começou, esse juízo investigativo, começando pelos mortos, no ano de 1844, e agora finaliza no dia 22 de outubro de 2024, finaliza pelos vivos, uma investigação se aqueles que estão professando ser servo de Deus está com sinceridade servindo a Deus. Então, foi um juízo de investigação, porém, a intercessão continua enquanto Cristo estiver no lugar santíssimo do santuário celestial. Então, o dia 10 do sétimo mês terminará no dia 22 de outubro de 2024. Mas, porém, Cristo ainda ficará no santuário celestial para fazer expiação pelos nossos pecados. Expiação pelo pecado do seu povo e também expiação pelo pecado daqueles que iam entrar na obra de Deus. O que terminou foi o julgamento do povo adventista. Mas, enquanto Cristo estiver no santuário celestial, ele fará expiação pelos pecados que o seu povo irá cometer
até o fechamento da porta da graça. Ou seja, mas quando a porta da graça fechar, de uma vez por toda, quando Cristo se levantar do santuário celestial e dizer está feito, então nesse período não há mais intercessão. Por isso, nesse período não pode mais ninguém cometer nenhum pecado, porque sem sangue não há remissão de pecado. Quando Cristo sair do santuário celestial, não tem mais sangue expiatório pelos nossos pecados. Então, enquanto ele estiver lá no santuário celestial, ainda tem sangue e ainda tem expiação. Então, isso é que nós queríamos esclarecer para os irmãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude maternamente. Amém. Então, que Deus nos abençoe e nos guarda. Então, mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo é tão interessante. Prestem bem atenção para em tudo que você está fazendo. Um apelo para os adventistas do sétimo dia. Para me digo que é o último apelo para os adventistas do sétimo dia. Saiba muito bem. Que a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, ela foi rejeitada. Mas antes de ser rejeitada, Deus passou a liderança para Elias Joana e para Deus Helene Souza. Isto foi no dia 11 de janeiro de 2020. Chegando no dia 3 de maio de 2021, começou o julgamento da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela foi rejeitada e foi pesada na balança do Senhor e foi achada em falta. E começou o julgamento da liderança da Igreja Adventista no dia 3 de maio de 2021. E em outubro de 2021 terminou o julgamento da liderança dos Adventistas do Sétimo Dia. E a partir de 2021, em outubro de 2021, começou o julgamento da membresia adventista. E assim, está chegando o período que o julgamento de toda a membresia adventista vai terminar no dia 22 de outubro de 2024. Então, interessante. E só falta 20 dias para os adventistas decidirem o que é necessário para fazer. E Deus elegeu esta nova liderança, e que é um ministério do quarto anjo, o poderoso movimento do Apocalipse 18. Isto é fora dos tempos adventistas do sétimo dia. Está terminando o tempo da graça para todos os adventistas do sétimo dia. E quando terminar o tempo da graça para os adventistas, apenas só restará o tempo da graça para os católicos, evangélicos e mundanos. Está terminando. O que é necessário que tens que fazer? Tem que se unir com o quarto anjo, a nova liderança da Igreja Adventista eleita por Deus. Este é o grande apelo. Vai terminar o tempo da graça dia 22 de outubro de 2024.